Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vamos fazer a leitura da nossa lição. Convido o pastor Alberci para vir fazer essa leitura. Lição de número 6. Pessoal da igreja, com a paz do Senhor Jesus, vamos fazer então, lição de número 6, 8 de agosto de 2021. O título é A ação do Espírito Santo diante das adversidades. Eu vou ler o texto áureo, a verdade aplicada, e depois nós faremos no texto de referência alternado. Texto áureo. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. João 15, 17. Verdade aplicada. E por meio da ação do Espírito Santo que experimentamos a dimensão divina e conseguimos vencer as adversidades. Texto de referência está em João 14, 16, 17, 18, 19 e 20. João, Evangelho, capítulo 14. Eu vou ler o 16 e depois, por gentileza, a igreja leia o 17. Diz-nos assim o texto: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Oremos. Querido Senhor, Deus, em nome de Jesus, Deus nós te te amamos. glorificamos uma vez mais Muito pela obrigado, tua palavra, Pai, por tudo, porque, Senhor, que ela tens é feito por nós. alimento para a nossa alma, para o nosso Sabedoria, espírito, graça, e paz, diante dela, Senhor, entendimento, nós nos sentimos vencer o mal, providos, consolados, trilhar, confortados, louvar seu nome alimentados, santo e eterno. e que o Senhor, nesta Deus, eu manhã, preciso de continue ti, usando o da teu sua filho graça, da unção, na ministração que o Senhor já sabedoria tem do colocado teu no Santo seu Espírito. coração. Muito obrigado. E nós estamos aqui para ouvir a tua voz e glorificar o teu nome. Muito obrigado. Amém. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, é uma alegria para mim poder estar lecionando esta lição. O pastor Miro me entregou a revista ali, pegou a revista e falou comigo, pode escolher a lição. E eu olhei para lá e para cá e achei que era fácil. Essa de número 6, falei, pode ser essa número 6. E o dia chegou que é hoje.
E eu, pastor Toninho, olhando e lendo, e tem muitos livros acerca do Espírito Santo, eu pensei, vai ser mole para mim. Quando foi essa madrugada, eu acordei e comecei a ler de novo a revista. Falei, não é mole, não, é difícil. Me lembro, 1980, pastor Juvenil, eu, pastor Juvenil, pastor Onofre e o pastor Hélio Rosa, juntamente com o pastor Nelson, nós fomos ali em São Paulo, porque ia implantar um curso aqui na igreja de Jardim América, curso chamado ETAD. E o pastor Nelson me convocou para ir. E nós fomos e passamos lá, acho que uns 4 dias, né, pastor? Em Campinas, São Paulo, e vendo aqueles professores, Antônio Gilberto e outros, lá ensinando, nos orientando como ministrar. Chegando aqui, eu sentei lá atrás, o pastor Nelson veio na escola dominical de manhã e falou para mim assim, vai lecionar essa lição? Eu falei, pastor, eu não vou não, viu? Ele disse, mas, ué, você não aprendeu? Eu falei, eu aprendi para mim, não aprendi para passar para os outros, viu? Porque é interessante, se aprender para você uma coisa e aprender para transmitir para os outros é outra, viu, irmão? Não é muito fácil, não. A gente pensa e vê assim falando, às vezes critica. Criticar é bom e é fácil. Mas na hora que vocês têm aqui, irmão Neir, é difícil, viu? Porque você tem que estar por dentro do assunto e saber muita coisa para poder passar para os outros, viu? E saber transmitir, não é isso? Então, quando eu estava vendo essa lição, falei assim, vai ser fácil. A ação do Espírito Santo diante das adversidades. Primeira coisa que eu já olhei aqui, o que é adversidade? A ação do Espírito Santo diante das adversidades. Aí eu perguntei para mim mesmo, o que é adversidade? Sabe? Coisas anormais que acontecem nas nossas vidas. Sabe? Hã? Ações contrárias àquilo que a gente está seguindo. Então, a ação contrária do nosso segmento da palavra de Deus é a adversidade. E nós vimos a ação do Espírito Santo, irmãos, lá desde da criação do mundo. Foram criados por ação do Espírito Santo. E vem vindo a ação do Espírito Santo nos profetas, a ação do Espírito Santo nos reis, a ação do Espírito Santo depois vindo no Novo Testamento, nos apóstolos, depois nos pais da igreja e chegou até nós. No Novo Testamento nós vimos a ação do Espírito Santo lá, quando os foram ordenados para os discípulos para ficar em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos. Eu estou olhando aqui, parece que é só a irmã, esposa do irmão Alexandre, que está revestida. Irmã, fique de pé um pouquinho. Vira para trás. Estão vendo que só ela está revestida aqui, irmão? Ela está com uma roupa, blusa e depois uma outra blusa por cima. Chama revestimento. Obrigado. Meu. Revestimento. E o Espírito Santo é isso na nossa vida, viu, irmão? Nós já estamos vestidos, mas revestido do poder. Glória a Deus. Revestir do poder é ter mais poder na nossa vida. E é Ele, irmãos, é a ação dEle, é que combate as adversidades na nossa vida. Temos um corinho que diz assim, a luta vem e passa. Sabia, né? Vem e passa, não Desanimes não, Em Jesus Cristo já tem a salvação. A luta Vem e passa, não desanimes não, em Jesus Cristo. tu já tem a salvação. É reino contra reino, nação contra nação, é filho contra pai, filho, irmão contra irmão. Mas a luta vem e passa, não desanimes não, Quem tem em Jesus Cristo já tem a salvação.
Glória a Deus. Irmão, revestido do poder, a luta vem, mas ela passa. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. Glória a Deus. Primeiro ponto, nós vamos ver aqui. Os irmãos fazem essas leituras diárias em casa, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Quem faz? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui atrás. 7. Faz também? Diretão. Às vezes passa despercebido, irmãos. A gente esquece de fazer, né, pastor Joel? Mas é muito importante essa leitura diária. A segunda-feira nós temos aqui o Espírito da Verdade. Isso são títulos do Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito da Verdade, Espírito de Cristo, Espírito de Deus, Consolador, o outro Consolador. Regenerador. Glória a Deus. Consolador. Vai? Consolador? Glória a Deus. O Consolador. O Consolador. O bom Consolador. Pega o microfone aqui. Não? O bom Consolador. Glória a Deus. Você não sabe nem o número desse hino, irmão? Tem que ter uma harpa cristã. Tem? Sabe não? É, então começa aí. Eu sei. Eu sei da questão. Novas proclamar. Vem aqui, Sérgio. Vem catar ele aqui. Vem aqui, irmão Sérgio. Vem cá. Glória a Jesus. O bom Consolador é o Espírito Santo. Ele é o outro Consolador. Glória a Jesus. Terça-feira nós temos aí a promessa do Espírito Santo sobre os discípulos. Está lá em João, capítulo 20, verso 22. João 20, 22. Glória a Deus. Vamos ler, Toninho? João 20, 22. Está aberto aí, Betinho? João 20, 22. Glória a Deus. A promessa do Espírito Santo. João, capítulo 20, 22. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Promessa do Espírito Santo. Irmãos, o vento é também um dos símbolos do Espírito Santo, o vento. Soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Por que o vento é um dos símbolos do Espírito Santo? O vento refresca, não é isso? Está muito calor e um sol muito quente. Quando vem o vento, começa a refrescar. Aí vem a chuva também é outro símbolo do Espírito Santo, viu? Na nossa vida. Chuva, o que a chuva faz? Quando está muito tempo sem chover, que a chuva desce, aí de repente o capim brota, as ervas brotam, tudo brota, você planta, nasce. Espírito Santo,
Santo, minha solução, resposta certa nas minhas orações. Espírito Santo, Consolador, Espírito Santo, manancial de amor. Espírito Santo, Espírito Santo, o teu poder renova o meu viver. Espírito Santo, Espírito Santo, o teu poder renova o meu viver. Glória a Deus. O Espírito Santo que renova o nosso viver, irmão. Aleluia! Glória a Deus. Sem o Espírito Santo, essa igreja não estaria aqui. Nós não estaríamos aqui, irmão. Aleluia! É por obra e graça do Espírito Santo. Pois é o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E por isso estamos aqui. Porque o Espírito Santo nos convenceu, irmão, de seguir a Jesus Cristo, o nosso Salvador. Salva-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. A lição de quarta-feira diz Atos capítulo 1, versículo de número 8. Atos 1 e 8 diz: o Espírito nos ajuda a testemunhar Jesus Cristo. O Espírito nos ajuda a testemunhar Jesus Cristo. Atos 1 e 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Irmãos, recebe o Espírito Santo e aí pode ser uma testemunha de Jesus em qualquer lugar da parte da terra. Não tem vergonha. Eu pergunto para os irmãos, alguém de vocês já tiveram, quando aceitou Jesus e de repente chegou um crente lá no meio da multidão onde você estava e diz: Pai do Senhor, você ficou meio envergonhado com isso? Eu me lembro, irmão, que eu não tinha vindo para a igreja, eu andava junto com o meu tio, e ele era lá do interior, colarinho aqui abotoado, a manga da camisa abotoada aqui, abotoadinho, e quando chegava num chapéuzinho na cabeça, e quando chegava num lanchonete, aí ele tirava o chapéu, pegava o leite ou o café que foi, e tirava aquele chapéuzinho, fechava o olho e orava. Eu ficava numa vergonha daquilo, viu? Não, mas para que isso? Mas depois, irmão, que eu aceitei Jesus, que eu vi, eu tenho que dar graça em tudo, agradecer. Às vezes até esquecemos de orar na hora da refeição, não é isso? Alguém já esqueceu de orar na hora da refeição? Já. Eu tinha que dar agradecendo a Deus pela refeição, pelo pão de cada dia, e tudo. Eu lembro, vai tomar um copo d'água, orava. Uma xicrinha de café, orava. A mãe colocou veneno na comida do filho porque ele havia aceitado a Jesus. E tratou ele com muito carinho no dia de dar essa comida para ele.
mas diz que ele levantou a marmita para os céus e agradeceu a Deus. Quando ele estava orando, na visão dela, ela viu fogo caindo, né? E aí ela assustou e falou, não come porque tem veneno. Ele falou, o que é que aconteceu? Eu vi fogo caindo, minha mãe. Falou, meu filho, então eu vou comer, porque se caiu fogo, queimou o veneno. Comeu e não morreu. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Parecia impossível. Quando orou, Deus mandou fogo do céu e queimou o veneno, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Quinta-feira, o Espírito da vida. Romanos 8, verso 2. Agora lê, Toninho. Romanos 8, 2. Leva o microfone, Toninho. Romanos 8, 2. O Espírito da vida. O Espírito Santo, o Espírito da vida, o Consolador. Jazinho, nós vamos ver o que significa Consolador. Amém, Jesus. Sexta-feira, nós temos aí o penhor do Espírito. O versículo 2 Coríntios 5:5. O penhor do Espírito. Penhor. 2 Coríntios 5:5. Todos os irmãos sabem o que é penhor? Às vezes fica assim, pensando, vou ter que pegar um dicionário, vou ver, e vai vendo o significado das palavras. Penhor. Quando você quer um dinheiro emprestado da Caixa Econômica Federal, aí você olha para o lado e você fala com o Zé de Souza, ele não pode te avalizar. Toninho também não, eu não avalizo ninguém. E o Albertinho muito menos. E aí o Absan também já balançou a cabeça que não vai avalizar. Então eu vou querer R$1.000 emprestado. O que é que eu vou deixar aí na caixa? Aí eu levo o meu celular, fica garantindo os R$1.000 que eles me emprestam. Pronto. Vale 1.000? Se não vale para vocês, mas para mim vale. Está penhorado. Aí, está penhorado o meu celular, viu? Aí, não, o celular está pouco, a caixa não quer, eu quero mais dinheiro. Então, vou penhorar um carro. Cadê a chave do carro? Pegar o carro e fica lá, o carro com documento, tudo penhorado. Não é isso, pastor? Penhor. Aí nós vamos ver penhor do Espírito. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Garantia para nós, irmão. Ele deu um Espírito de garantia. Oh, é maravilhoso o Espírito Santo para nós. Por isso, eu estava lendo o livro de Paul Yong-Cho. Antigo esse livro. E Paul Yong-Cho disse que quando ele estava para subir aqui no altar, ele vinha aqui, chegava aqui, que ele vai subir, aí ele chegava aqui no pé da escada e disse assim, toda, dá licença para alguém subir na frente dele, toda. Aí sabe quem que subia na frente dele? O Espírito Santo. E quando está ministrando, o Espírito Santo está na frente dele, irmão. Está orientando o que é que vai falar. E a igreja da Coreia estava contando essa história desse livrinho dele, dizendo o seguinte, que a igreja da Coreia é assim, os irmãos entram naquela porta e sentam aqui, mas lá fora tem mais outro grupo para participar, então é culto o dia inteiro, não cabe tudo de uma vez. Aí ele ministra aqui 1 hora ou 1h30, esse período aqui, né? Esse período, e abriu essa porta aqui, esse grupo que está aqui não sai para lá, sai para cá. Aí entra o outro grupo, ficam na fila para entrar. E tinha lá pessoal na grupo, e o Paul Yong-Cho que saiu, vestiu a roupa normal e tal, e chegou lá e ficou na fila no sol quente. Aí bateu no ombro de um que estava na frente dele. Escuta, compensa ficar na fila nesse sol quente para ouvir um homem falar? Aquele,
cidadão na frente olhou, o senhor é porque não conhece um homem que vai falar aí, viu? Eu penso ficar o dia inteiro aqui na fila para ouvir ele falar. Sabe por que é que compensava, irmão? É porque ele deu licença para o Espírito Santo subir no lugar dele, na frente dele, para orientar, para falar, a ministrar a palavra de Deus. Nós fizemos isso. Santo Espírito, Santo Espírito, do Senhor, a minha alma hoje implora, vem minha vida transformar. Glória a Deus. Santo Espírito. Aleluia! Glória a Deus. Santo Espírito. Obrigado, Santo Espírito. Obrigado, Senhor. Aleluia! Obrigado, Santo Espírito. Aleluia! Obrigado, obrigado, Senhor. Espírito de Deus, estou aqui. 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 Aleluia. A leitura de sábado diz assim: a comunhão do Espírito. Pastor Aneir. Microfone, pastor Aneir. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14. Isso, a revista ficou errada aí. O último versículo é o 13, né? Que é aquele versículo que a gente sempre fala aqui na igreja após os cultos. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Desculpa, irmão. Achou, né, Nelly? Já li, vou repetir. 13, né? Isso. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Irmãos, às vezes a gente fica pensando, mas é simples essa despedida aí na igreja, mas preste bem atenção, a comunhão do Espírito Santo para sempre conosco. Aleluia! Comunhão. Você tem comunhão com o Espírito Santo? Levanta cedo em comunhão com o Espírito Santo. Quem, irmão, tem comunhão com o Espírito Santo, ele tem paz, ele tem alegria, ele tem amor, ele tem felicidade, ele tem satisfação, ele não briga, não cria caso com ninguém, porque ele tem o fruto do Espírito na vida dele, irmão. E contra essas coisas não há lei. Quem tem o Espírito Santo, quem tem o fruto do Espírito Santo, irmão, é maravilhoso isso daí, viu? Às vezes nós saímos fora, né, irmã Celestina? Um pouquinho, ou quem sabe até um poucão, né? Mas perdendo a comunhão, nós não podemos perder a comunhão do Espírito. Será que é só aqui na igreja? Nas adversidades, lá no meu lar, lá no meu serviço, lá na rua onde estou dirigindo. Quantas vezes nós, dirigindo o carro, e o carro vai na nossa frente devagarzinho, você está com pressa, aí de repente, você quer, não tem jeito de ultrapassar, aí você abençoa ele, não abençoa, irmão? Hã? Abençoa? Meu Espírito vem derrama sobre cada coração. E no crente que a te clama, vem confirma a petição. Glória a Jesus. Aleluia!
O versículo, leia a introdução da revista, por favor. Introdução. O Espírito Santo se apresenta na Bíblia com inúmeras atribuições e, em especial, a de nos auxiliar nos momentos mais difíceis da caminhada. Nesta lição, veremos como seus títulos expressam o seu agir e com isso pode nos ajudar a vencer as adversidades. É Ele que nos ajuda a vencer as adversidades. Quer dizer, irmão, preciso de que eu lute, batalhe. Ele vai me ajudar. Não vai vencer para mim, vai me ajudar a vencer. Vocês compreenderam? Eu me lembro uma certa feita, o camarada me falou umas coisas aí que eu não agradei. Na época eu havia sido chamado para consagrar, receber a consagração de presbítero aqui nessa igreja, nesse local. E o caboclo falou as últimas para mim. Naquela semana, eu passei assim, vou comprar um revólver, no pensamento, vou comprar um revólver, vou encontrar com esse fulano na rua, eu quero dizer para ele, fala metade do que você falou para mim aquele dia. Irmão, mas aquela coisa forte aquilo na minha cabeça, fala metade. Mas eu lembrava do outro lado, vinha outra coisa assim, mas você é crente, você aceitou Jesus, quem que era esse? Era o Espírito Santo na minha mente, irmão, trabalhando do outro lado. Você é cristão, você aceitou Jesus. E uma semana na situação assim, para lá e para cá. Não contei para ninguém, eu sozinho e o Espírito Santo. E de repente, irmão, eu pensei, eu sou crente mesmo, e eu tenho que perdoar, eu não posso vingar, a vingança não é para mim. Sabe o que eu fiz, irmão? Para minha esposa não descobrir, não saber de nada, eu entrei para dentro do banheiro, numa madrugada, abri a porta do banheiro, entrei, fechei a porta e ajoelhei e disse, Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. E Deus teve misericórdia de mim, Senhor. Quando amanheceu o dia, aquele fulano que havia falado para mim, passou na minha porta, irmão, e me cumprimentou. Eu falei, oi, tudo bem, tudo bem. E tirou aquela mágoa, aquela raiz, aquele trem ruim que estava no meu pensamento, irmão, desapareceu. Daí, foi uma bênção, porque é o Espírito Santo, mas eu lutei, e eu clamei, eu pedi. Misericórdia, Senhor, misericórdia, mesmo sem merecer, eu venho te pedir, misericórdia, misericórdia, Senhor, misericórdia, mesmo sem merecer, eu venho te dizer, misericórdia quero. Glória a Jesus. Viu, irmão, que nós temos que pedir. Aí São Mateus, capítulo 7, verso 7, diz assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, pois aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. Aleluia! Se pede, recebe do Senhor, irmãos. Então, as adversidades, o Espírito Santo que nos ajuda a vencer. Ponto de número 1, o Espírito Consolador. Glória a Deus. O Espírito é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele é Deus, procede do Pai, e é enviado pelo Filho para nos ajudar diante das adversidades da vida. Ele é denominado como o Paráclitos, o Consolador. Ponto de número 1, o Espírito Santo nos auxilia nas adversidades. O Consolador, João 14,16. Quem tiver com a Bíblia aberta pode ler João 14,16, por favor. João 14,16. Paráclito, do grego, que significa literalmente alguém que é chamado para estar ao lado. É um adjetivo verbal que sugere alguém com capacidade de prestar ajuda. O Espírito Santo, ele é capaz de prestar ajuda para nós, irmãos. Vem tristeza, vem angústia, vem luta, mas aí eu peço, Espírito Santo, Espírito de verdade,
João 16, né? 14:16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O outro Consolador, o Espírito Santo, fique convosco. Paracleto. Glória a Jesus. Glória a Jesus. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele não habitava no homem, né? A Bíblia diz lá em Juízes 14:6 que o Espírito Santo se apossava de Sansão. Ou seja, mas hoje, a Bíblia diz em João 15:17, porque habita convosco e estará em vós. Hoje ele habita e está em nós. Então, antigamente Deus usava, né? Vinha e usava, entendeu? Então está lá em Juízes 14:6, se apossava, né? Deus usava. E há duas diferenças, paráclitos no grego, se referindo ao Espírito Santo, e às vezes alguém vê pneuma. Pneu quer dizer o espírito do homem, espírito humano. Há duas diferenciações aí, né? Paráclito referindo ao Espírito Santo e pneuma ao espírito humano, espírito do homem. Irmãos, entenderam isso aí? Amém. Glória a Jesus. Vamos lá para frente. No grego antigo, um paráclito era uma pessoa que aconselhava, um líder que tinha o propósito de sustentar e treinar um grupo de pessoas para um determinado propósito. Uma pessoa convocada para auxiliar em meio a determinada circunstância em que não se poderia vencer sozinho. No Antigo Testamento, o Espírito Santo, como já falou aí, né? Que capacitava os profetas a exercer seu ministério e receber a revelação de Deus. Assim como era na antiga aliança, o Espírito de Deus continua auxiliando suas igrejas nas dificuldades e na sua função. O Espírito Santo continua auxiliando na igreja, irmão. Eu vejo, sempre estou junto com os pastores, pastor presidente, pastor que dirige, e vejo cada um dos problemas para ser resolvido. Eu me lembro ainda, junto com o pastor Nelson, nós andávamos muito nas congregações e de repente encontrava com alguns encontros lá, uma coisa para ser resolvida, e eu olhava assim e pensava assim, ainda bem que não sou eu o pastor presidente, viu? Que quem vai resolver é ele. Mas sabe o que é, irmão? Tinha o Espírito Santo na vida dele que dava a saída para resolver. O Espírito Santo nos orienta, irmãos. Ele é o professor, o ensinador nosso, se você der lugar. Esse comentário do professor e pastor Bessi, leia. A maioria dos tradutores traduzem o termo paráclito de 1 João 2:1 como advogado. Contudo, quando o vocábulo aparece no quarto evangelho, muitas são as diferentes traduções como consolador, ajudador, aquele que fica ao lado, conselheiro, auxiliador. Barclay afirma que a palavra paráclitos é de difícil tradução, tendo em vista que significa tanta coisa que uma única palavra em português não a traduz de uma forma mais adequada. No entanto, todas essas qualidades e atributos se encaixam perfeitamente à ação do Espírito Santo. Então, interessante, irmão. Comparado ao advogado, né? Alguém de vocês já teve alguma causa de injustiça que precisou de advogado? E o advogado, ele chega para você e diz assim, nem que ele sabe que vai perder, mas diz assim, calma, fique tranquilo, nós já ganhamos essa causa. Nós vamos ganhar. E todas as vezes que você encontra com o advogado, ele está te animando. O Espírito Santo é o nosso consolador, irmão. Ele não vai perder, não. Ele é sempre ganhador. Ele diz, calma, meu filho, espera mais um pouquinho.
Eu sou a solução. Espere em mim. Espere em Deus. Pastor Moraes. Oi. E outra coisa, na primeira entrevista que o advogado faz com o cliente, que ele vai pegar a causa, a primeira coisa que ele faz, ele quer saber do fato com veracidade, sem que o cliente oculte nenhuma vírgula. Não pode ocultar uma vírgula do advogado, porque senão a defesa não tem condições de ser realizada. Se ocultar uma vírgula, coloca em risco a causa. Então o advogado diz para o cliente: fala para mim toda a verdade, independente do que seja. Quando o cliente fala a verdade, aí o advogado então tem condições de montar o processo e de agir em favor do seu cliente. Pastor Valtinho, é verdade? Pastor Walter é advogado, só não está exercendo o cargo, né? Mas sabe disso. Formou, fez o curso. Irmãos, é interessante. Que palavra maravilhosa essa aqui. Esse Espírito Santo Consolador, o advogado que consola. Glória a Deus. O Espírito Santo advoga as nossas causas. Ele advoga. A Bíblia faz algumas referências aos processos jurídicos no mundo antigo. A própria palavra justificação é um termo forense que tem relação com o ato do juiz tornar o réu inocente. Eu sou culpado. Eu fico pensando, irmão, a Bíblia diz assim, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Vocês já leram isso daí na Bíblia? Segundo o coração de Deus. Mas Davi, irmão, cometeu um ato terrível. Primeiro, manda colocar um soldado na frente da batalha, porque ele havia cometido um adultério com a esposa daquele soldado. Põe na frente da batalha. E o soldado morrer. Morreu o soldado. E o Davi está todo tranquilo. Até que Deus usa um profeta e chegou e contou para ele uma historinha. Quando o profeta terminou a história, ele perguntou: Davi, qual seria a sentença para esse homem? Ele disse: morte. O profeta disse: esse homem é você. Aí ele acordou, irmão. E ele sentiu o Espírito indo embora dele. Ele disse: não retire de mim o teu Espírito, Senhor. Irmão, Deus quer que nós, mesmo que errou qualquer coisa, não oculte nada de Deus, nem uma vírgula, e conte para Ele. Mas Ele não sabe, mas você confessa para Ele e diz: eu quero perdão, eu quero, Senhor, que o Senhor reconciliar com o Senhor, consertar a minha vida. Vem derrama sobre cada coração, e no crente que a te clama, vem confirma a petição. Deixa o fogo do Espírito se nos corações arder, para que todo infinito jamais possa se reter. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração, e no crente que a te clama, vem confirma a petição. Espírito Santo advoga, pode ir. No Evangelho de João, o Espírito Santo advoga. No Evangelho de João, Jesus afirma que enviaria outro Consolador. Vini explica que a utilização do termo outro, do grego allos, outro do mesmo tipo, e não o termo hétero, outro diferente tipo. Nota que assim como Jesus, o Espírito Santo possui natureza divina, e assim como o Filho de Deus estava com seus discípulos em todas as circunstâncias, o Espírito Santo não os deixará órfãos. É interessante que assim como Jesus é o nosso advogado e intercede a nossa causa diante do Pai, o Espírito também intercede por nós, mas sentindo em nós as nossas dores e gemidos. Os irmãos acreditam nisto? Amém. Acredita, irmão? É verdade?
Então, nós não andamos sozinhos. Eu me lembro, pastor, eu cheguei em Campinas, São Paulo, quando contei para os irmãos, em 1980, para esse curso de ETAD, e quando nós chegamos ali, de repente, na hora do recreio, saiu aquela turma de pastores, de homens que estavam ali e tal. Aí tinha um jovem, naquele tempo, bem jovem ele, e uma moto grande, encostada, e o povo em volta daquela moto, e perguntava para ele assim, você veio de onde? Ele veio vindo do Rio Grande do Sul, para Campinas, São Paulo, montado numa moto. Eu não sei quantos quilômetros ele falou, não lembro mais, que deve dar com uns 2.000, né? Vim nessa moto. Aí um dos irmãos perguntou para ele, e você veio sozinho? Ele disse, não. O filho da irmã Maria veio comigo. O filho da irmã Maria anda com vocês? Anda sim. Aí o pessoal ficando encabulado, quem que é filho da irmã Maria? É Jesus Cristo. O filho da irmã Maria estava comigo na moto. Então nós não andamos sozinhos. Você tem o Espírito Santo, o Espírito de vida, o Espírito Consolador, o Espírito Advogado junto contigo para te defender na hora difícil, na hora de luta da sua vida. Somos consolados, confortados pelo Espírito, Albertinho. A palavra Paráclitos também aparece no sentido consolador, na Septuaginta. O termo é usado no Salmo 71, 21 e em Isaías 41 e 2. E é usado no sentido de expressar aquele que vai consolar e confortar outro diante das dificuldades. Outro sim, este consolo e conforto é sempre um ato de capacitação que faz com que o fiel se ponha de pé e enfrente os obstáculos. Somos capacitados por Deus para enfrentar as dificuldades. O próprio profeta Jeremias, que no exercício do ministério vivenciou um momento de tristeza e sofrimentos, foi capacitado por Deus para trazer uma difícil mensagem de arrependimento e de juízo ao povo de Israel. Deus conhece nossa estrutura e nos capacita através do seu Espírito Santo para vencer batalhas. 2 Timóteo 1:7. 2 Timóteo 1:7. Então, irmãos, Jeremias foi um profeta que enfrentou dificuldade, irmão, para profetizar para aquele povo. Olha, estava lembrando dessa que eu falei do rei Davi. O profeta teve que ter muita coragem, dizer, esse homem é você, não é, pastor Toninho? Falar para um rei, que era ele, não é brincadeira um negócio desse, não. Então é coisa séria e ele tem que estar ligado com Deus, Deus tem que estar usando a pessoa para poder falar a verdade. Porque tem umas verdades que é dura demais de dizer, viu? Você sabe, mas você pensa, vai ter um problema para cima de mim. Os irmãos lembram de João Batista, quando falou a verdade, o que custou dele? A cabeça, né? Cortar-lhe o pescoço, foi embora. O João Batista, num prato, não é isso? Enquanto a menina dançava, pediu dele a cabeça. E foi feito, porque falou a verdade para o rei. Então, o negócio é sério, viu, irmão? Aí, Apocalipse, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Nós, irmãos, tem hora que eu fico lendo a Bíblia, pastor Alexandre, pastor, glória a Deus, é muito sério. A gente precisa mesmo de buscar a Deus, pedir mesmo a esse Espírito Santo que não nos abandone, que nos dê condições, nos dê graça. Fico pensando, Daniel, Deus livrou ele da cova dos leões, não foi? Sadraque, Mesaque e Abednego também livrou da fornalha de fogo. Livrou na fornalha de fogo. E Estevão, pregando a palavra, em praça pública, fora apedrejado até morrer. Por que Deus não livrou Estevão? Aí fica aí uma pergunta para mim e para você. E eu não sei. Deus tem os seus propósitos e Deus conhece todas as coisas. Por que não livrou João Batista lá da morte? Morreu.
Mas será que ele morreu eternamente? Não, morreu o corpo. Então, antes temos que temer a Deus, que livra a nossa alma da morte. Não é isso? O corpo pode morrer, mas nossa alma e o espírito está vivo na presença de Deus. Os irmãos já observaram que nós trabalhamos muito para essa vida aqui, que é passageira. Observou? Ó, mas tá aí velhinho, já tá, mas não quer ir não, viu, irmão? Prega o céu maravilhoso, mas você quer ir para o céu agora? Não, espera mais um pouquinho, né? Luta demais, pastor Zé Machado, só por esta vida, mas a outra. Então eu preciso do Consolador, o Espírito Santo. Como é? Dê lugar ao Espírito Santo, busque Ele, busque a orientação de Deus, busque a ajuda de Deus. Mas como? Pede. Se alguém tem falta de sabedoria, peça para Deus e Ele dá liberalmente a cada um, irmãos, e não lança em rosto. Pode pedir para Deus que Ele dá. Ponto de número... vamos ver o suplemento do professor? Fale a verdade, Deus está te vendo. Todos os teus atos nos livros da vida, Deus está escrevendo. Você foi chamado para ser verdadeiro. Quem anda na mentira, com Deus não tem parte, do céu não é herdeiro. Fale a verdade. Glória a Deus. Assim como o Espírito Santo nos consola e conforta em meio às tristezas e dificuldades da vida, a Igreja do Senhor, por ser templo de Deus, deve agir dessa forma, como lugar de acalento, acolhida e segurança. Em uma sociedade onde são incentivados o individualismo e a competição, e na igreja que devemos encontrar o apoio e o suporte para juntos vencermos as dificuldades diante da perda, da doença ou do luto. A presença de um irmão é mais importante do que muitas palavras. Que possamos sorrir com os que se alegram e chorar com os que choram. Romanos, capítulo 12, versículo 15. Alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmã Cláudia, você chegou, está fazendo falta para mim aqui. Vem aqui. Vem cá, por favor. Glória a Jesus. Efésios, capítulo 5, verso 18, diz assim. Presta atenção nesse versículo, irmão. Dê um microfone para ela aí, irmão. É mesmo? Pega o microfone, você vai cantar agora. Tá? Efésios capítulo 5, verso 18. Os irmãos lembram? Lembram, obreiros? O que diz 5, 18? Diz assim, não embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. É do Espírito Santo ou do Espírito? 5:18. Enchei do Espírito, Espírito de Deus, Espírito Consolador. Cheio do Espírito, irmão, nós conseguimos vencer as barreiras. Você está protegido. Bate e não pega em você. Ó. A seta que vem, ó, cai. Vai batendo em você, mas vai caindo. Ó. Não fica gravado na sua cabeça, esquece. Alguém falou mal de você, pronto, vai embora. Eu me lembro, irmãos, eu estava na porta, eu morava na rua 660, próximo da T9. E ainda era de chão, não era asfalto. Você é prefeito ou governo que fez uma rede de esgoto, para passar esgoto pluvial, e lá tem um local de uma tampa, e eles não colocaram a tampa naquele buraco ali. E ficou aberta aquela tampa lá, quase em frente à casa que eu morava. E do lado onde eu morava, tinha 2 lotes vagos. E eles colocaram placa nos lotes para vender.
E veio um moço, eu lembro bem, num corcelzinho, daqueles corcel primeiro, e veio e caiu com a roda dentro daquele buraco ali, daquele bueiro. Tadinho. Quando ele caiu ali, ele está lá, aí de frente comigo morava um senhor, um mineiro, e nós juntamos lá, ajudou e tirou o carro de dentro do buraco. Quando tirou o carro do buraco, ele falou assim para o seu Zé, morar em frente comigo, eu vinha olhando essa placa do lote e não vi cair dentro do buraco. Aí o seu Zé falou assim, ué, você quer comprar um lote? É o corretor aí. Apontou de mim, você é o corretor. Quando ele acabou de falar o corretor, ele falou assim, eu não gosto de corretor. Irmãos, naquela hora, mas não é eu que estava preparado, não é o Espírito Santo, eu não fiquei com raiva dele e não respondi nada para ele, mas ele falou assim, não gosto de corretor, mas imediato ele falou assim, tem lote para vender aonde? Eu falei, tem um lote para vender nessa esquina, na rua de baixo, aí na esquina, uma esquina com 500 e tantos metros quadrados, eu quero ir lá ver. Aí já entrei dentro do carro com ele, mostrei para o lote, ele comprou o lote e eu ganhei a comissão. Pronto, não gosto de corretor, ué. Vai. Mas, irmão, coisa boa é o Espírito Santo nos preparar. Mas foi Deus, isso daí, porque não fui eu. Eu sei que não foi. Então, preparado. Aí enchei, não embriaga com vinho, mas enche do Espírito Santo. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração e no crente que a te chama, vem confirma a petição. Glória a Deus, aleluia, aleluia, Jesus, amém. Irmãos, vamos para frente. O Espírito Santo é aquele que nos auxilia diante da dificuldade, advoga as nossas causas, dá forma a sentir o nosso sofrimento e nos consola de tal forma que nos coloca novamente de pé e nos capacita a vencer os obstáculos. Aleluia. Vencer os obstáculos. Eu estava vendo, acho que não é pecado ver, não, eu vendo, como chama, pela televisão, esse negócio que está acontecendo no Japão. Olimpíadas. E tinha lá, irmão, e parece que até brasileiro, montado nos cavalos, e os cavalos vêm, prepara o cavalo e pula os obstáculos. Aquelas travessas aqui, ó. Isso. E pula, hipismo, E o cavalo vem e pula aquelas travessas aqui. Tem um igual esse aqui, ó. Aí exerce outro aqui. Um dos cavalos veio e pulou. Parece que os cavalos são treinados, né? Eles encolhem até a perna aqui, pula. Mas um escapuliu e caiu a barra. Parece que foi brasileiro. Mas eu acho que eles ganhou a competição assim mesmo, né? Foi nada. Se derrubou a barra, não ganhou. Por que derrubou a barra? Porque estava menos preparado. O irmão José lembrou. Menos preparado, derrubou a barra. O obstáculo, irmão, está na nossa frente. Se nós estivermos preparados, com o Senhor eu salto muralhas. Aleluia! Glória a Deus. Com o Senhor. Então, irmão, precisa de nós prepararmos ou não precisa? Precisa. E uma das preparações, vem derrama. Busca o Espírito Santo, vem derrama sobre nós o teu Espírito. Como é que os discípulos conseguiram? Vão lá para Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, sétimo dia, oitavo dia, nono dia, 10 dias. Ó Senhor, me purifica, tira o mal que está em mim. Alma santifica e me guarda até o fim. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração e no crente que a te clama, vem confirma a petição. Irmãos, a orientação do Espírito Santo, nós temos aqui 2.1, a ação do Espírito Santo na vida de Jesus.
no nascimento de Jesus. É obra do Espírito Santo que está gerado nela. Por obra e graça do Espírito Santo, foi gerado em Maria, nascimento de Jesus. Aí está lá em Lucas 1:35. Depois nós temos o Espírito Santo no batismo de Jesus. O Espírito Santo no ministério de Jesus. O Espírito Santo na adolescência de Jesus, quando ele chega diante dos doutores lá, e o Espírito Santo estava conduzindo, e ele fazia perguntas, e eles acharam interessante, que ele via que não era um menino normal, ele tinha o Espírito Santo na vida dele, operando na vida dele. O Espírito Santo no batismo, foi quando Jesus foi batizado, e saiu das águas, e veio o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba. Esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Depois o Espírito Santo na ressurreição de Jesus. Irmãos, é maravilhoso o Espírito Santo orientando Jesus o que fazer. E essa ação do Espírito Santo na vida do cristão. O Espírito Santo quer, e Ele está querendo nos orientar. É só nós perguntar: Espírito Santo, é da tua vontade? Pode conversar com Ele, porque o Espírito Santo é uma pessoa. Eu não estou vendo, mas estou sentindo Ele na minha vida. Espírito Santo, Dai-nos mais da tua graça e enche-nos do teu poder, do teu tempo, ó Deus, se faça a tua voz e perceber. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração, e um crente que a ti clama, vem confirma a petição. o Espírito Santo nos guiará em toda a verdade. João 16:13. Esse Espírito, ele está nos guiando, nos orientando, irmãos. Nós vamos ver a ação do Espírito Santo, e os títulos do Espírito Santo revelam a sua forma de agir e auxiliar todo aquele que crê. O Espírito da vida, o Espírito da vida, o Espírito da verdade. Espírito da vida e o Espírito da verdade. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Jesus. Espírito da vida. Irmãos, esse Espírito da vida aqui é interessante. Eu não vou estar lendo, o meu horário já está terminando. Espírito da vida não está falando só dessa vida passageira, está falando de vida eterna. Vida do outro lado, irmão. É o que eu falei, nós trabalhamos muito para essa aqui e esquecemos às vezes da outra, né? Mas do outro lado é eterno, irmão. Quando parte alguém nosso para daqui, para a eternidade, você fica chorando e lamentando. Irmão, não devia estar dando graças a Deus, porque diz Apocalipse, bem-aventurados que desde agora já dormem no Senhor, vão ressuscitar num corpo glorioso e incorruptível, e estar para sempre junto com o Senhor, irmão. Ponto de número 3 diz assim: a ação do Espírito Santo na vida, o Espírito de vida, o Espírito da verdade. Não mente, ele fala só o que é verdadeiro para nós, nos orienta. E o Espírito Santo, já falamos. A palavra santo apresenta o caráter e a natureza de Deus. Olha, presta atenção nisso aqui. Caráter e a natureza de Deus, santo. Com isso, o Espírito age no ser humano, no que tange a santificação. Essa santificação é tanto progressiva como posicional, ou seja, o cristão é santo por ser santificado pelo sacrifício de Cristo e pela graça do Espírito, mas também deve viver uma vida de santificação, se apartando do mal e do pecado. Uma vida de santificação fortalece o cristão e o torna inabalável diante das adversidades. Dá-nos dons o teu Espírito, faz milagres, ó Senhor, para que tudo que tens dito no princípio
vitória, mas tu deste ao coração. Em Deus, santidade vai além de uma qualidade em Deus. É sua natureza. Assim como no ser humano, santidade é uma condição, pois ele só é santo porque Deus o tornou assim. Santidade é a natureza de Deus, irmãos. E aí, se nós quisermos santidade, nós quisermos ser santos, nós temos que aproximar de Deus e abraçar com Deus. Deus, fazer igual Jacó quando lutou com o anjo. Aquele anjo era o próprio Deus, Jesus. Eu não te deixo. Me dá a bênção. Eu quero a bênção. Eu quero a tua bênção. Eu quero a tua bênção. Tem sim, Zé? Diz, eu quero a tua bênção. Não me deixe, Senhor. Irmão, de modo que me lembro que um irmão contava, diz que um evangelista estava dentro do ônibus, distribuindo folheto. E distribuía folheto para um, distribuía folheto para outro. Quando chegou perto de uma senhora, tinha uma criancinha sentada, e a criancinha olhou para a mãe e disse, mamãe, ele é Jesus? Por que a menininha falou? Ele parecia com Deus, irmão. Nós parecemos com Deus, irmão? Nossos atos, nossas ações, diz quem nós somos, com quem nós parecemos, irmão. Jacó segurou um anjo e não quis soltar. Jacó segurou um anjo e não quis soltar. O que queres que eu te faça? Jacó lhe respondeu, me dá minha vitória pra depois subir. 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 Vida, verdade e santidade são dádivas e condições para um viver pleno na presença de Deus e que nos auxiliam nas adversidades. Amém? A ação do Espírito Santo na igreja é que tem capacidade e auxiliado. Desde o seu início em Pentecostes, o Espírito Santo se revela como aquele que nos sustenta e que garante a nossa vitória diante das tribulações e provações. É o Espírito Santo é quem faz isto. Para finalizar, tem mais um hino aí, Zé Dias. Canta. Vamos cantar, irmãos? Vem Espírito, vem derrama sobre cada coração. E no crente que a te ama, vem confirma a petição. Amém. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado, pastor Moraes, Deus abençoe. Obrigado aí aos irmãos que deram apoio, o pastor Albeci, o Zé Dias, o Zé de Souza. Cada um, o Alexandre aqui dando apoio para a gente. Agradecemos a visita do irmão Zé Dias. É bem-vindo, tá? É bem-vindo, igreja. É bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre. Nós agradecemos os irmãos também que estão conosco aí, que nos ajudaram. A esposa do pastor Miro, a irmã Cláudia, a pastora Dalva, a esposa do irmão Hilton, o Hilton também, que nos ajudaram aí. Cada um que contribuiu também com café, que trouxe uma ajuda aí, alguma coisa para poder contribuir com café. Deus abençoe, que foi ótimo. Foi ótimo. O cafezinho lá foi top. Deus abençoe muito a igreja. Eu agradeço ao pastor Moraes pela palavra também. Nós começamos um pouquinho atrasado e também dei uma tolerânciazinha, viu, no tempo. Não prejudicou o horário do senhor, não. E devolvo para o pastor Juvenil fazer a finalização
Senhor? Pastor Valtinho, pastor Juvenil passou para o senhor finalizar. Não? A paz do Senhor para os irmãos. Pega a sua Bíblia aí, Eliab, coloca para nós aí, 1 Coríntios capítulo 12. 12. Vamos ler até o versículo de número 11. Mas coloque aí o último versículo, versículo 31 do capítulo 12, é o último versículo. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Agora, vê lá, vamos ler até o versículo 11 aí, os dons espirituais. Além de eu orar todo dia, eu oro pedindo os frutos do Espírito da minha vida, e eu oro também pelos dons. Porque no versículo 7 aí nós vamos ler, nós vamos dar uma paradinha para o irmão ver aí o que diz antes dos dons, das palavras de dom. Vamos ler? Acerca dos dons espirituais, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, nós, não é isso? Levados a ídolos, mudos, conforme éreis guiados. A igreja, lê. Essa palavra é anátema, quer dizer maldição. Maldição. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há um só Espírito. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é. E há diversidade de operações, mas o mesmo é o Deus que tudo em todos. No 7 aí. Então, nós não somos dono desses dons. E há muitos pregadores, há muitas pessoas aí que viajam por esse mundo afora, por todo o universo, acham que os dons, ele é o melhor. Não. É para que for útil. Útil para cá, para a igreja, para ele e para a igreja também. As pessoas querem que seja os dons. O dom não é dele. Porque, vamos começar, porque há pelo mesmo Espírito. Primeiro, né? E a outro? Segundo. E a outro? 3. E a outro, pelo mesmo Espírito? 4. E a outro? 5. 6. 7, 8. Agora vem a exortação para nós. Mas repartindo particularmente a cada um,
Agora, para que serve? Aí nós vimos aí, repartindo a cada um para que for útil. E as pessoas, às vezes, não veem se. A conclusão aí é muito importante, o pastor Zé Moraes falou todo o texto, mas a conclusão aí é bem clara aí, ó. A ação do Espírito Santo na igreja é o que tem capacitado e auxiliado desde o seu início em Pentecostes. Quando é que aconteceu? Qual foi naquela época? Quando foi que aconteceu isso aí? O dia de Pentecostes. Onde é que estavam os discípulos? Em Jerusalém, mas estava onde? No cenáculo. Quantas pessoas? Quase 120 pessoas estavam lá. Mas quem que deu o primeiro discurso depois de ser capacitado, que Jesus enviou o Espírito Santo? Enquanto eu não chegar no céu, o Consolador não virá a voz. Ele não virá. Ele chegou, ele mandou o Espírito Santo. E quem foi a primeira pessoa que, no discurso dele, quase 3.000 almas, aquele que negou Jesus e tudo? Pedro. Aquele que negou. Vamos ficar de pé, agradecer ao nosso Deus. Então, o Espírito Santo é que faz tudo para nós. Hoje, ele foi enviado para estar no homem, na mulher, naquele que dá lugar para ele. Ele dá lugar. Ele está aí. Ele é Deus. Ele ocupa todo espaço, igual Deus ocupa, ele também ocupa. Ele está aguardando você abrir o seu coração, a sua mente, para que ele possa fazer morada. Amém? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade de Deus. Vamos orar, agradecer ao nosso Deus por esta manhã, por esse café de manhã, pelos dias de paz, que Deus possa abençoar, e as irmãs também que trabalharam, que têm, né, sempre auxiliado aí, trazendo também os donativos, né, que Deus possa multiplicar na vida de cada um de nós. Pastor Zé Machado, vamos orar, né? Vem aqui orar fazendo favor. Orar, que Deus abençoe a todos, que à noite nós temos aí o quê? Ceia do Senhor. Convido os irmãos, vamos trazer alimento, irmão, para poder fazer cesta. Muitas pessoas carentes estão precisando da nossa ajuda. Vamos orar, irmãos. Querido Deus Todo-Poderoso, nosso Pai que estás nos céus, graças te damos, Pai, em nome de Jesus Cristo, pelos ensinos maravilhosos que nós recebemos nesta manhã, pela ação do Teu Espírito, Pai. Graças nós te damos que o Teu Espírito Santo habita em cada um de nós aqui que estamos em Cristo Jesus. Nós te louvamos pelos seus ensinamentos e pela ajuda do Senhor para nós cumprir, fazer tudo aquilo de acordo com a Tua vontade. Oh, Pai, e agora nós te louvamos por todas as bênçãos que tem derramado sobre cada um de nós. E ajuda cada um de nós aqui, oh Pai, fruir no Teu Espírito, viver e andar no Teu Espírito, demonstrar todo o fruto do Teu Espírito, cultivando e vivendo todas as virtudes do Espírito Santo do Senhor, oh Pai. Louvando ao Senhor com hinos e cantos espirituais, com gratidão no coração, Pai. E fazendo tudo por palavras e atos, em nome de Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e dando graça ao Senhor por tudo. Abençoa cada pai aqui presente, os pais que estão em casa, que eles também venham se fruir no Espírito Santo, venha liderar a sua casa, a sua família, com a ação do Teu Espírito na sua vida, Pai. Que é o amor, que é a principal virtude que do Espírito Santo quer que esteja em nós, o Teu amor, fazer tudo com amor, ó Pai, tudo com amor ao Senhor e ao próximo como a nós mesmos. Vamos ter essa graça do Senhor, ó Pai, e isso até o fim,
para que cada um de nós, Pai, em nossas famílias, esteja sempre preparados, ó Pai, para que quando chegar aquele grande dia do Senhor, todos nós vamos subir, o Teu Espírito vai nos conduzir até Jesus Cristo, lá nos ares, e ter um encontro real com Jesus Cristo, e viver juntamente com o Senhor para sempre, nós e toda a nossa família. Nós te pedimos e damos graças por todas essas bênçãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Irmãos, vamos estender as mãos, vamos dar as bênçãos. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor e a misericórdia do nosso Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, sejam com todos nós, Deus agora e para sempre. Amém. Está terminado em nome de Jesus. Vamos em paz pela graça do Senhor. Um bom almoço para nós, né, irmãos? Aleluias. Ô, pastor. Amém. Você toca violão? Tem que pedir para eu tocar. Não, pedi para ele tocar um dia. Alô, som. Feliz Dia dos Pais, olha para. Amém. Bênção de Deus. Pode ser. Aleluia.